Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje vamos fazer a terceira entrevista com a pesquisadora Marisa Ferro. Estamos debatendo sobre o impacto da inteligência artificial, onde a gente está destacando o núcleo de referência em inteligência artificial, ética e sustentável. Imperdível entrevista. Fique com a gente volta já. Assista também pelo YouTube. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta no programa Ciência em Movimento, fazendo a terceira parte da entrevista com a pesquisadora Marisa Ferro, pesquisadora do Laboratório Nacional de Computação Científica e coordenadora do Núcleo de Inteligência Artificial Ética e Confiável. Esse é o terceiro programa, falamos no primeiro programa sobre um pouco da história, o histórico da inteligência artificial. Nesse segundo programa falamos sobre o núcleo de referência em inteligência artificial ética e responsável e confiável. E nesse terceiro programa vamos tratar sobre um dos impactos, um dos resultados desse núcleo, que é a discussão sobre uma legislação que regule o impacto da inteligência artificial nos negócios, em particularmente os grandes negócios. Seja bem-vinda novamente, professora Marisa Ferro. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Obrigada. Satisfação estar aqui novamente. Professora, a gente estava comentando já até comentei isso nos nossos 3 programas, esse é o terceiro programa da série. Estamos falando agora sobre a questão dos resultados desse núcleo. A gente conversou sobre justamente o que os outros países estão fazendo lá fora. E aqui no Brasil também, já tem uma iniciativa do núcleo com relação à legislação e tem também outras iniciativas no Congresso. Queria que desse uma resumida, assim, qual a importância de uma legislação para regulamentar o uso da inteligência artificial nos negócios, na vida cotidiana das pessoas. Bem, Márcio, a regulamentação para o uso de IA, né, eu acho que é sempre importante destacar que é importante não regulamentar o desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia tem que ter livre desenvolvimento. O que a gente precisa é regulamentar como ela será utilizada. Quando o núcleo começou a se reunir, a gente ainda não tinha nenhuma proposta de regulamentação aqui no Brasil, e aí, de repente, elas começaram a surgir muito rapidamente. A gente tem uma proposta já a nível nacional e a gente está trabalhando também na análise de uma proposta carioca. Mas a regulamentação, ela vem no sentido de evitar justamente de que a inteligência artificial possa causar algum dano, né? Como preconceitos, ou então a gente ter decisões enviesadas, não considerar as pessoas corretamente, ou mesmo, quer dizer, assim, a grande maioria dos sistemas de inteligência artificial são de baixo e médio risco, mas para que aqueles que possam oferecer algum risco maior, que haja
além de um conjunto de princípios de governança que sejam seguidos para o seu desenvolvimento, que eles também possam, essas regulamentações vêm no sentido também de poder responsabilizar de maneira correta aquele que desenvolveu ou aquele que, como que vai ser isso, né? Quem vai ser responsabilizado se algum dano acontecer? Essa é a parte, não é fácil, essa regulamentação, né? Por ser uma tecnologia ainda em desenvolvimento, é muito difícil trabalhar sobre esse aspecto, mas é necessário, sim, que haja princípios claros de governança a serem seguidos no país, no Estado, e como que essa responsabilização vai ser feita caso haja algum dano com o uso de um sistema de inteligência artificial. Eu não li o texto proposto ainda. Eu vi que tem algumas iniciativas no Congresso, né, no Senado e na Câmara, e agora também no Estado do Rio de Janeiro. Mas aí tem dois aspectos que eu queria analisar sobre esse assunto. Um primeiro é a codificação da inteligência, vamos dizer assim, né? Aí tem várias técnicas para você gerar inteligência, e a outra é justamente a oferta dos dados. Se como você comentou no primeiro programa, se tiver dados enviesados, a inteligência artificial vai, de certa maneira, decidir enviesadamente se eu tiver um algoritmo enviesado da mesma forma, né? Como é que isso se regula, esse tipo de desenvolvimento tecnológico, assim, nesse sentido? Tanto vai ter uma auditoria dos dados, vai ter uma auditoria do código, como é que isso vai se desenvolver ou se analisar? Como é que a governança, nesse sentido, vai entrar nesses dois aspectos? Hoje em dia, as regulamentações, mesmo vendo as regulamentações que são propostas em outros países, que foram debatidas com bastante profundidade por muitos anos antes de realmente serem levadas a se tornarem uma regulamentação, é muito complicado você regulamentar algo que a gente ainda nem sabe como é que isso pode ser adiante, né? Mas existe, por exemplo, uma proposta que eu gosto muito particularmente, né? Isso é uma particularidade minha, da proposta da União Europeia, que é uma regulamentação principiológica, mas baseada em riscos. Então, você, para sistemas de inteligência artificial que ofereçam um risco alto, necessariamente ele tem que passar por um processo de certificação, né, de um grupo que é definido lá pela União Europeia, e para certificar de como aquilo foi desenvolvido, né? Para os de baixo e médio risco já muda, é uma questão mais simples, e esses de alto risco, caso tenha algum problema, tem uma responsabilidade subjetiva, né? Como é o termo utilizado pelo direito, e a pessoa realmente vai ser responsabilizada por aquilo. A questão dos dados, tanto na União Europeia como no Brasil, tem legislações, lá a gente tem a Diretoria Geral, né, que já tem uma regulamentação sobre o uso de dados, particularmente, e no Brasil nós temos a LGPD, que foi bem trabalhada, e que cobre uma parte da questão da inteligência artificial e uso de dados, né? É preciso deixar claro que nem todas as sub-áreas da inteligência artificial utilizam dados para o seu treinamento, mas grande maioria, massivamente hoje, dos sistemas que a gente vê são aprendizado de máquina, né? Isso está lá no nosso primeiro programa, essa diferenciação, e que precisa dos dados, sim. A LGPD, ela já cobre uma parte disso, né? De que o dado que está sendo coletado a seu respeito, você precisa saber para que ele está sendo coletado, como ele será utilizado. Agora, existem outras questões que têm que ser consideradas, que são difíceis de regular. E aí vem os princípios de governança, que vão colocar os princípios e o desenvolvedor tem que seguir, que é observar a inclusão desse dado, a representatividade, né, que é aquela questão. Eu não posso ter um sistema decisório, por exemplo, que vai utilizar dados que não tem um grupo de representatividade de minorias, como mulheres, ou
como negros, né, que são os que são considerados minorias e outras. Então, é preciso a observância, é preciso ter um bom sistema de gerência de dados, porque quando a gente utiliza aprendizado de máquina, o dado é fundamental, mas não é uma questão simples de ser. Já tem outras regulamentações, como, por exemplo, alguns princípios que são colocados nos Estados Unidos que seguem um outro caminho, né? Que não segue esse caminho baseado em risco da União Europeia, segue um princípio que deixa toda a parte de regulamentação para as agências regulatórias. Então, vamos, por exemplo, aqui, se fosse aqui no Brasil essa ideia, olha, o problema aconteceu com dados na área de saúde, planos de saúde. Então, quem vai ter que regulamentar e resolver esse problema vai ser a Agência Nacional, né, de Saúde. Essa é uma outra ideia que eu particularmente não acho que é tão efetiva, ou deixar a autorregulação para cada setor. É difícil. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre em que estágio essas legislações se encontram e se elas vão encontrar respaldo para a sua aprovação nas câmaras, tanto estadual quanto federal. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Assista também pelo YouTube. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando a pesquisadora Marisa Ferro. É o nosso terceiro programa, falando sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade, do núcleo de inteligência artificial ética e confiável. Estamos agora tratando a questão da legislação. E aí, saber, primeiro, né, até que ponto esse projeto está maduro nessas várias câmaras de debate, e realmente se tem respaldo político, se politicamente o projeto vai ser aprovado ou não, ou se vai demorar ainda um pouco para a sua aprovação, professora. Bom, Márcio, nós temos aí o projeto que é o mais conhecido, na verdade, é o projeto de lei 21/2020, do Eduardo Bismarck, deputado Eduardo Bismarck. Quando nós tomamos ciência desse projeto de lei, que vem para estabelecer fundamentos e princípios e diretrizes para o uso da inteligência artificial no Brasil, e que já é chamado agora de marco legal da inteligência artificial, quando nós soubemos, ele já estava tramitando, foi algo muito rápido, e ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 29 de setembro de 2021. E agora ele já foi enviado ao Senado. Então, algo que se discute a respeito desse projeto de lei, que ele foi a jato, né? Então, se a gente pensar, e é inevitável a comparação com o marco legal da internet, que é exemplar, né? Foi discutido com especialistas, foi discutido com a sociedade, e é muito considerado assim por todo mundo, inclusive em outros países, como um exemplo. Esse marco legal da inteligência artificial, que é esse PL 21/20, ele já foi aprovado, mas vem sofrendo inúmeras críticas por ser algo muito assim,
tem algumas definições de princípios, mas não traz nada de responsabilização e deixa tudo muito em aberto. A gente acha que precisaria de uma discussão maior, né? Esse PL, como eu falo, ele é bastante principiológico, né? Então, ele não tem muito a questão da responsabilização. Então, se fala assim, mas esse marco legal da internet, ele tem que ser assim mesmo. Isso é o debate, né, que se tem lá entre os deputados, porque a tecnologia ainda está muito aberta, a gente não pode atrapalhar o desenvolvimento. Realmente, cada regulamentação ela tem que ser muito bem pensada para que ela não entrave o desenvolvimento tecnológico, não entrave a sua adoção no Brasil, o seu desenvolvimento, e não atrapalhe, né, as pequenas e médias empresas e etc. Estabelecer princípios sem atrapalhar o desenvolvimento. Porém, ele é tão principiológico, não traz um princípio de governança muito claro e não traz nada de responsabilização, e isso pode ficar muito a cargo, por exemplo, dos juízes ter que decidir. E isso perder uma característica, né? Esse é muito um modelo, assim como eu falei, parecido, adotado aí pelos Estados Unidos. Como a gente não tem um conjunto claro de obrigações e também de responsabilização, não fica nem... Ele fica meio que entre a ideia da União Europeia, meio que a ideia dos Estados Unidos, mas fica ali no meio termo. Então, uma das coisas que são levantadas pelos juristas, que eu tenho acompanhado, que não é, né, a minha área, eu sou da tecnologia, é que isso pode levar essa decisão muito particular e a cada juiz tomar uma decisão diferente, isso trazer uma insegurança jurídica para o uso da IA no Brasil e ter um efeito rebote contrário, que é de atrapalhar o desenvolvimento, as pessoas terem medo, então, de adotarem a tecnologia. Esse é o projeto, né, que está no Senado agora. Agora, nós temos também um projeto de lei, que é carioca, que é o projeto da deputada, da enfermeira Rejane, que é o projeto 3409-2020, da Alerj, e que ela traz uma questão diferente, ainda está em proposta, né? É uma regulamentação para a utilização de softwares de inteligência artificial pela administração pública. O Núcleo de IA Ética e Confiável acabou de fazer uma análise sobre o projeto de lei e já enviamos um ofício ao deputado que é responsável agora por essa tramitação, pedindo, né, um debate, e estamos finalizando agora essa semana, já está pronta, a gente só está precisando resolver algumas últimas questões, vamos publicar uma carta aberta a respeito desse projeto de lei. Nós vemos questões muito positivas nessa proposta da enfermeira Rejane, que é uma proposta de regulamentar o uso da inteligência artificial na administração pública. Eu vejo isso como algo muito positivo, porque você, trazendo isso para um âmbito muito sensível, né? Tem questões muito sensíveis envolvidas ali na administração pública, tem que ser realmente tratado primeiro. Eu vejo isso como essa dificuldade de regulamentar, trazendo isso para esse âmbito menor, que é da administração pública. Você tem meio que um laboratório de regulamentação, você permite que a tecnologia continue sendo aplicada e sendo desenvolvida no âmbito particular. Um exemplo muito claro, vamos pensar assim, em uso de reconhecimento facial pela administração pública. A gente tem visto que já tem tido vários problemas, já houve casos de prisão de pessoas indevidamente por causa dessa tecnologia, mas se eu permito que, no âmbito particular, eu continue utilizando a tecnologia, ela vai sendo melhorada e desenvolvida a cada dia, mas eu evito esses problemas sérios e mais sensíveis de alto risco, limitando isso. Então, isso é uma questão muito positiva. Nós vimos outros pontos nessa proposta de regulamentação que ainda são, assim, no sentido do outro PL, muito abertas, com dificuldades de definição, ambiguidades. E aí a nossa ideia do núcleo com essa carta
auxiliar e propor melhorias. Eu vejo que o Rio de Janeiro tem uma oportunidade de contar com esse grupo de especialistas para debater isso e se tornar um benchmark nacional, nesse sentido, né? Se a Alerj abraçar essa ideia, né, de trabalhar conosco e entender, né, dessas múltiplas áreas do conhecimento, aí, essas propostas de como tentar melhorar essa regulamentação que a gente já vê como muito positiva, nós podemos colocar o Rio de Janeiro figurando em destaque nacional nesse sentido. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Existem outros projetos em outros estados e mesmo outros que foram adensados lá no Senado, na Câmara dos Deputados, na PL 21/2020, mas essas são as principais que nós temos estudado nesse momento. Eu acho até interessante porque, na verdade, o setor público talvez seja aquele que mais guarda informação a respeito do indivíduo. E daí você ter uma PL preocupada com isso, direcionada para o setor público, pode ser realmente, como você falou, um espaço de experimentação inicial e, efetivamente, a adoção para outros setores, e para o setor privado em particular, desse tipo de legislação, né? Professora, muito obrigado pelas suas 3 entrevistas. Quero agradecer muito, aí ficou muito legal. Acho que a gente vai ter um bom meio de divulgação desse trabalho e de debate desse tema que a todos nós é muito sensível, a todos nós da sociedade é muito sensível. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, do NCC, e fica a sua mensagem final aí de convocação para o debate. Obrigada, Márcio. Agradeço muito essa oportunidade de ter participado aí, trazido essas ideias, porque a gente precisa, às vezes a pessoa ela passa lá, por exemplo, num ônibus com reconhecimento facial, né, para ver se ela pode entrar ou alguma coisa assim, e ela fala, esse debate não é comigo, mas é assim, esse debate é de todos nós, né, nós precisamos estar conscientes de quando estamos usando, né, nos inteirarmos desse debate. Em primeiro lugar, a gente precisa ser pessoas éticas, e aí a gente não vai precisar de tantas regulamentações para inteligência artificial ética. Então, que a gente possa sempre, né, em tudo que a gente faz, levar esse nosso lado ético para o desenvolvimento, mas eu convido todo mundo a conhecer melhor o que é inteligência artificial de verdade, que ela não é nenhuma caixinha mágica e também nenhuma caixinha só do mal, não, tá? Que tem muita coisa positiva para a inteligência artificial, e eu fico aberta aí para maiores esclarecimentos, ou para quem quiser fazer parte do núcleo também, de ética, e para outras coisas que forem necessárias aí nessa questão sobre inteligência artificial. Muito obrigada. Obrigado. Ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, professora. E a todos vocês que nos assistem, um grande abraço. Até a próxima. Tomem cuidado, fiquem tranquilos. Um grande abraço, tchau.